Nós estamos aqui, nesta manhã, para pregar a terceira mensagem desta série que nós temos pregado, Eu Sou. Eu Sou. Nós temos pregado essa série, e essa série está baseada no Evangelho de João e nos 7 milagres que João escolheu e organizou no seu Evangelho para poder nos mostrar o quê? O milagre? Ainda bem que está na terceira, tem mais 4, fica tranquilo que até lá. Os milagres apontam para quê? São sinais que apontam para quê? Para quê? Cristo. Fala Cristo. Isso. Cristo. Isso. Sinais que apontam para? Olha aí, sinais que apontam. Eu como sabia? Eu sabia. Sinais que apontam para Cristo. E esses 7 milagres foram organizados dessa forma. Nós já falamos sobre os primeiros 2, falamos sobre Jesus em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e chamamos esse Jesus de Eu Sou o Deus de perto, aquele que estava no meio de uma festa, aonde o vinho acabou e aonde ele agiu poderosamente. Falamos na semana passada sobre o Jesus que foi ao encontro, um pai que foi ao encontro de Jesus, clamando pela ajuda ao seu filho. Chamamos então esse Jesus de Eu Sou aquele que atende o clamor de um pai. Vimos como um pai abre espaço na sua agenda para buscar Jesus, não em favor dele, mas em favor do filho que estava doente. E hoje nós vamos continuar, e hoje nós vamos falar do terceiro milagre registrado no Evangelho de João, na verdade. E hoje nós vamos ver Jesus, esse Jesus Eu Sou, restaurando a esperança de alguém que havia perdido totalmente a sua esperança, alguém completamente desesperado e desesperançado. E Jesus, então, vai mudar essa história. Aqui está, então, a chave da compreensão de esperança para todo que crê em Jesus. A nossa esperança, meus irmãos, ela não está apoiada, e nem pode estar apoiada, sobre evidências, sobre promessas, sobre aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos humanos. Hoje nós vemos cristãos vivendo uma vida dizendo que tem esperança, mas a esperança muitas vezes está no dinheiro, a esperança está no trabalho que tem, na saúde que guarda, está muitas vezes naquilo que ouviu como uma promessa, e a esperança está no lugar errado e com o foco errado. Mas nós vamos ver aqui Jesus mostrando que ela é muito mais que isso. A esperança de um cristão tem um nome. A esperança de um cristão é uma pessoa. A esperança de um cristão é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós entendemos isso, e nós vamos entender então que Jesus é a verdadeira esperança, Ele é o que dá esperança, Ele é que restaura a esperança, e de qualquer que possa ter perdido a sua esperança. Jesus não restaura a esperança de alguns, Ele não restaura a esperança daquele que tem mais ou menos. Jesus restaura a esperança de todo aquele que pode ter perdido toda a sua esperança. Eu não sei qual é o coração que você hoje entrou aqui. Eu não conheço o sentimento, não conheço o que você enfrenta, mas, meus irmãos, existe uma coisa na vida que realmente nós estamos sujeitos a perder nesses dias, é a esperança. Porque quando você olha para as circunstâncias do mundo que eu e você vivemos, quando você enxerga os problemas como nós enxergamos, porque crente tem que ser gente que é racional e consciente. Tenho falado muito sobre cabeça, sobre pensamento, sobre racionalidade. Porque é assim, ou é crente sem esperança, ou muito crente é irracional. Acredita em qualquer negócio. Ou seja, não tem mais racionalidade no pensar. O que Jesus está desafiando a cada um de nós é sermos pessoas que entendam esperança como algo racional, como algo que efetivamente Ele pode fazer de forma efetiva, porque Ele é Deus, mas nós não podemos basear a nossa esperança no que vemos e nem no que não vemos. Basear a nossa esperança em Jesus. E hoje falaremos sobre isso, a restauração da esperança de alguém que a perdeu. E por isso eu vou tratar hoje desse Jesus Eu Sou. Eu sou a verdadeira esperança. Esse é o tema. Eu sou
Jesus que é a verdadeira esperança. E nós vamos pensar sobre isso a partir de um texto, obviamente, está na sequência do último, e ele está então em João, capítulo 5, dos versos 1 ao 9. E eu convido você a ir comigo para esse texto, João, capítulo 5, de 1 ao 9. Eu não tenho pedido aqui algo que eu sempre pedia, né, e eu não tenho precisado pedir, que coisa boa, que é que você, além de abrir a Bíblia, mantenha ela aberta, né? Porque nós temos por hábito, não sei se correto, espero que sim, de pregar aquilo que nós lemos na Bíblia. Então tem sentido você mantê-la aberta para acompanhar comigo. Então, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, traga a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, risque a sua Bíblia, pinte a sua Bíblia, mas tenha a sua Bíblia com você. João, capítulo 5, dos versos 1 ao 9. Nós vamos ler a história da cura ou do encontro de um desesperançado com Jesus Cristo. Vamos lá? Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aqui, amém? Amém? Mais um milagre do Senhor Jesus e mais um milagre que aponta para Cristo Jesus. Esse milagre vai apontar para a divindade de Jesus, como todos eles, e como todo milagre, como todo sinal registrado aqui, e como todo milagre deve ser. Essa é a história de um paralítico, como diz, um homem que não nasceu paralítico. O texto é claro, dizendo que ele estava há 38 anos naquela situação. Um homem que nessa situação e naquele contexto já havia sido esquecido pela família, pelos amigos, por todos. Ele era um peso, ele era um fardo social naquela situação. É um homem desprezado por todos. E ele colocava a esperança em uma crença. E a crença era essa: que um anjo de vez em quando vinha e de vez em quando agitava a água, e quando agitava a água, o primeiro que entrasse naquele tanque seria curado. E era isso que ele cria, era isso que ele esperava. Que triste história. E que vazia esperança. Crer num dia e num momento que não sabia, em um anjo que mexia a água, e numa condição que o impedia de ser o primeiro que eventualmente entrasse na água. Talvez na sua Bíblia esse verso esteja entre colchetes. E isso porque isso, na verdade, não significa que isso efetivamente acontecia. Era assim que acontecia. Isso era uma crença daquelas pessoas e daquela situação ali. Muitos efetivamente criam nisso e esperavam isso. Mas se você olhar para o modus operandi de Jesus em realizar milagres, esse não parece um modo operandi de Jesus ou de Deus agir. Algo que fica tipo uma loteria, né? O anjo, imaginou a cena, querido? Você pensa a cena, todo mundo o dia inteiro olhando para a água. Caiu um mosquito na água, uma ondinha na água, todo mundo na água. Não era dessa vez. Um ventinho mais forte, fazia uma ondinha na água, todo mundo na água. Será o anjo? Ou seja, quem entra primeiro sai com a bênção. Isso aqui pega bem hoje. Quem chega primeiro sai com a bênção. Quem entra primeiro sai com a bênção hoje. O coitado do aleijado diz que quando ele aleijado, quando ele pensava, eu acho que eu vou, era um pulando por cima da cabeça, outro pulando por cima dele, o aleijado ficava lá.
E hoje não é diferente quando você fala de bênção. Quem quer a sua bênção? Todo mundo aqui. Mas não era assim que as coisas aconteciam. E esse homem, durante 38 anos, ficou nesse lugar, esquecido, esperando por esse dia chegar. Mas, um dia, Jesus, indo a uma festa, meu irmão, pense comigo, Jesus estava indo de Jerusalém para uma festa. Você viu que lá no primeiro milagre ele estava onde? Aonde ele estava? Não é casamento não, mas ele estava onde do casamento? Na festa do casamento. Jesus gostava de festa. Tá, a prova está aqui. Gostava de uma festa. Ele ia onde o povo festejava. E ele estava indo na festa do judeu. Mas, ao mesmo tempo que ele gostava de uma festa, ele se preocupava com gente que precisava dele. Porque lá no meio da festa ele transforma água em vinho. E aqui, antes de chegar à festa, ele muda a direção do caminho. Ele, ao invés de se dirigir à festa, ele vai àquele lugar de gente esquecida, de gente sem esperança, e vai com um objetivo. O objetivo de Jesus a entrar naquele lugar era trazer a alguém a restauração da esperança. Quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que nesse milagre, e é só nesse, então aproveite hoje, só nesse, não é alguém que vai em busca de Jesus para receber alguma coisa. Não. É Jesus que vai ao encontro daquele que precisava de algo. Porque Jesus é assim, querido. Não pense você, que você na sua grande bondade, extraordinária compreensão, um dia buscou Jesus para que ele salvasse a sua vida. Um dia, Jesus olhou para você e olhou para mim. E pela sua soberania, graça, amor e misericórdia, ele veio ao meu e ao seu encontro para restaurar a nossa esperança. Nós invertemos as coisas. Eu encontrei Jesus. Meu irmão, o perdido era você. Jesus sabe muito bem onde ele está. Ele nos encontrou perdido. Nós éramos a ovelha perdida. E ele é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. Quando nós olhamos aqui, você vê que Jesus vai e entra num tanque. E sabe por que ele faz isso? Porque Jesus é Deus de misericórdia. Jesus é Deus de misericórdia. E essa primeira lição você precisa entender, querido. Porque ele, sendo Deus de misericórdia, ele dá a você o que você não merece. Ele não te dá o que você merece. Porque se você orar, Senhor, me dá o que eu mereço, meu irmão. Pense bem no que você vai dizer. O Senhor sabe que eu sou bom, comparado ao meu vizinho. Eu sou uma bênção. Me dá o que eu mereço. Ele vai perguntar, tem certeza? Não. Ele não nos dá o que merecemos. Ele nos dá o que nós não merecemos. Ele é Deus de misericórdia. E ele vai àquele lugar, então, chamado Betesda, e Betesda é isso, o significado de Betesda é isso, casa de misericórdia. Casa de misericórdia, e ele entra naquele lugar de desesperança e de falta de misericórdia. Um ajuntamento, consegue fechar os olhos e imaginar como era aquele lugar? Um ajuntamento de cegos, coxos, aleijados, gente esquecida, mancos, paralíticos, jogada no chão, cada um pensando em si, na sua própria enfermidade, buscando para si a solução, sem importar com mais ninguém que estivesse ao seu lado. O paralítico diz isso, ninguém me ajuda. Alguém podia dizer, é o seguinte, eu sou melhor que você, eu ando melhor que você não tem ninguém por você, balançou a água, no mínimo pegar esse homem e fazer assim, ó, jogar ele na água, mas ninguém se importava com ele. Esse era o lugar, essa era a cena. Aquele tanque tem em si algumas representações, e a primeira delas é a representação do mundo, queridos. O mundo sem Jesus é exatamente isso. Uma multidão que caminha de forma egoísta e sem esperança. Olhe para o mundo. Pessoas pensam em si, resolver o seu problema, pessoas pisam nas outras para subir na vida, pessoas viram as costas para as outras, porque isso se chama mundo. Essa representação de mundo, cada um buscando o interesse próprio, cada um lutando sozinho. Agora, João 5, no verso 3, diz que ali ficava então um grande número de pessoas doentes, inválidas, e eles esperavam um movimento nas águas.
Pessoas sem Jesus vivem exatamente assim, esperando algo, um movimento nas águas, o de vez em quando, para ver sua situação mudar. Se você conversar com pessoas, queridos, você vai ver que ele está sempre esperando de repente minha situação muda. Você atende gente passando por luta no casamento, que não tem Jesus, você fala e ele, meu amigo, acredita em tanta coisa. E eu estou falando de pessoas do mundo, e eu espero que você, como crente em Cristo Jesus, não vá nessa onda de acreditar em lorota, em papo furado. E o povo não, o povo do mundo acredita em qualquer negócio, lemão, joga búzios. Mas cada coisa que o povo acredita. Eu já falei hoje na minha classe aqui, falo no final, na nossa classe de concílio, eu fui tudo quanto foi negócio nessa vida, meu irmão. Eu, quando não tinha mais religião para eu ir, já falei aqui, eu virei Xexonoye, meu irmão. Era um bando de japonês, e eu no meio. O que esse cara está fazendo aqui? Minha mãe que levou ainda, era uma benção. Xexonoye. Acredita em qualquer coisa. Acende um pauzinho, faz uma fumaça, pega um negócio chamado acendedor, até o nome é esquisito. Obrigado, 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 obrigado. Não pode falar obrigado, porque até irrita. E acredita que isso vai mudar a vida. Esse é o mundo sem Cristo Jesus. Essa era aquela representação ali. Esperam pelo acaso, pela sorte, por circunstâncias favoráveis. Mas viver sem a presença e sem a companhia de Jesus, meu irmão, é viver sem esperança. Nós não somos como aqueles que vivem sem ter esperança. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que nós não sejamos como aqueles que vivem sem ter esperança. Eu sou pastor, meu querido irmão. Se você quer ver um negócio difícil de fazer, para mim não é que seja difícil, eu só não gosto muito. É fazer velório, sepultamento, querido. Sepultamento de crente, quando você chega lá, você tem que dizer algo para a pessoa, que é o que o apóstolo disse, que nós não sejamos como aqueles que vivem nesse mundo sem esperança, mas que sabem que quando fecham os olhos aqui, salvos em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo, o penhor da salvação, abrem instantaneamente os olhos na presença de Cristo Jesus. Não me chama para o seu enterro, se você quiser alguém desanimado no velório, não, que eu não sou. Eu não vou chegar lá, eu vou chegar lá com a dor do povo, com a dor da perda, com a dor da tristeza, da saudade, mas não vou chegar lá, que luto, morreu, aonde foi, não sei. Deus queira que tenha sido salvo. O que é isso, meu irmão? Que negócio é esse? Nós temos a verdadeira esperança. Cristo Jesus morreu na cruz por nós. Não é para você morrer hoje, mas se morrer, creia que você estará com Cristo Jesus para toda a eternidade. Tenha medo de falar amém não, meu filho. Tenha medo se não tivesse a certeza. Nós vemos isso. Mas segundo a representação da igreja, nós vemos nesse lugar. A representação da igreja. Segundo o significado de Betesda é isso, misericórdia, casa de misericórdia. Hoje a igreja deve ser esse lugar, o lugar de misericórdia. Pois nela, assim como naquele tanque, também temos pessoas sofrendo. Ou você acha que não tem? Agora eu prego um evangelho, todo mundo aqui é abençoado, todo mundo é rico. Eu queria mesmo. Todo mundo bombando dinheiro. Dando dízimo com alegria. Olha que bênção. Feliz. Mas, todo mundo curado aqui, ninguém doente. Ninguém com problema na família. Todo mundo casamento perfeito. Você não veio ontem, perdeu a chance, devia ter vindo para escutar nosso bate-papo sobre casamento. Ou seja, todo mundo está bacana. Isso é mentira. Porque igreja é lugar de misericórdia, e quem precisa de misericórdia é gente que precisa da restauração e da mão de Jesus sobre a vida. Talvez a minha vida seja como a sua, com problema, com dificuldade, com aflição, não importa. Afinal, crentes não são blindados de enfrentar nenhuma adversidade. Mas a grande diferença é no que esperamos. O Senhor diz que nós teríamos no mundo aflições, mas nos disse para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele nos diz que Ele seria o quê? Companhia no meio da adversidade. Você não está livre da adversidade, você está livre de ficar sozinho no meio da adversidade. Como nós pregamos, o Salmo 23 diz que mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois eu estou contigo. Você precisa crer nisso, não adianta não crer. Então você tem o que? Companhia. A diferença é que a igreja espera
não num anjo que movimenta a água e num tanque para você pular dentro. A igreja tem uma esperança viva, e a esperança é Cristo Jesus. É lá que está a nossa esperança, queridos. Mesmo em uma igreja que é uma casa de misericórdia, como eu disse, muitos podem estar cansados pela longa espera, porque esse homem estava há 38 anos ali, e numa igreja tem gente que está há 20, há 30, 40, 50 anos esperando por algo que ainda não chegou. E você pode o que fazer diante disso? Desistir? Não vai chegar? Abrir mão da sua esperança? Obviamente que não. Hoje vemos muita gente perdida no mundo. Muita gente, todos perdidos sem esperança. Mas a gente infelizmente ainda vê gente sem esperança, também na igreja. Também na igreja. Gente confusa, que não sabe, não acredita que Jesus tem poder, soberania para agir sobre qualquer circunstância. Não sou eu que tenho, não é o pastor que tem, é o Senhor da igreja, Cristo Jesus. Ele pode. O mundo não conhece Jesus, precisa conhecer, se quiser ter esperança. Mas a igreja que conhece, precisa crer nele para ter esperança. Não adianta dizer que você acredita em Jesus, meu irmão. Qualquer um diz isso. Dizer que você professa Jesus. Dizer que você é crente. Cuidado para dizer que você é crente. Cuidado. Cuidado. Primeiro, porque crente associa a uma outra coisa. Adivinha? Tem medo de falar? Porque você é chato. Sinônimo, às vezes. Sou crente, o cara fala, é chato. Culpa do crente. Porque tem muito crente que é chato. Ou se é chato. Então, cuidado. Outro cuidado é, quando dizer que é crente, cuidado com a vida que você vive. Porque se você falar, sou crente, ele fala, só podia ser. Já dá ruim para você. Ou falou, só podia ser porque vive bem, ou só podia ser porque é tão ruim que vive. O testemunho é horrível. Então, cuidado. O que ele diz é, vamos entender essa situação aqui. Quem eu sou? Eu sou alguém que vive o que diz crer, vivo como aquilo que creio, estou enfrentando a adversidade, crendo nesse Jesus. Jesus, meus irmãos, não nos visita como anjo. De vez em quando, move as águas de vez em quando, e o primeiro da fila recebe a bênção. Jesus está aqui nesta manhã. Ele está aqui, no nosso meio. E esse Jesus que está aqui no nosso meio, é o mesmo Jesus que visitou aquele homem naquele tanque, que estava ali inválido e sem esperança. E o mesmo que ele fez por aquele homem, ele pode fazer na sua vida, e você precisa crer nisso em nome de Jesus. Crer nisso, que ele é o mesmo. Assim como Jesus decidiu ir ao tanque, ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele decidiu, ele prometeu estar conosco. Jesus está aqui, como eu disse. E deposite nessa verdade a sua esperança. Nessa verdade. E você vai se levantar, vai estar sustentado pela verdadeira esperança. Tire a sua esperança de outras coisas e coloque a sua esperança em Cristo Jesus, que é o Deus de misericórdia e que vai ao seu encontro. Mas agora nós vamos ver Jesus que vai em busca de um homem. E talvez esta seja uma grande dificuldade de entendimento de todos nós. Ele vai em busca de um homem. João 5,5 diz assim, João 5,5, será que a gente pode colocar lá? João 5,5, vamos lá? Leia esse verso comigo. Vamos lá? Quantos? Não, mas quantos eram as pessoas aqui, diz o texto? Um era, o tanque diz que ali haviam muitos paralíticos, muitos aleijados, muitos cegos. Ele vai ali em busca de quantos? Um homem. Um homem. Jesus vai a Jerusalém, como eu disse, ele entra naquele lugar e ele vai focado buscar um homem que estava ali. Ele caminha na direção desse homem. E isso para nós precisa ser extraordinariamente entendido como motivo de esperança, queridos. Jesus distingue em meio a uma imensa multidão um único homem. Por quê? Jesus está interessado nele, a compaixão de Jesus o move, ele encontra um aflito em meio à multidão e Jesus se move na direção daquela necessidade. Entenda isso aqui. Ele podia, se quisesse, chegar na porta do tanque, diferente do anjo, que eventualmente talvez aparecesse, e dizer o seguinte, olha, aqui está o tanque,
E aqui estão todos vocês, paralíticos, aleijados, cegos, coxos, desesperançados. E eu agora digo, sejam todos curados nesse momento. Todos seriam. Ele era Jesus, poderia fazer. Mas ele passa pelo meio de pessoas doentes, coxos, e vai em busca de um homem. E ele conversa com aquele um homem. Aí você pergunta, agora o pastor vai explicar. Agora ele vai explicar por que é que ele escolheu aquele um homem. Diferente do Afonso, que um dia nos explicou. A não ser que ele queira explicar. Por que que o vinho da festa acabou lá em Caná da Galileia? Se você não esteve aqui, perdeu. Não vou falar, porque o Afonso sabe. Pergunta para o Afonso que ele conta. Por que que acabou o vinho? Diz o Afonso, vou contar, senão você vai estar olhando para o outro, o que será que ele falou? Diz o Afonso, é porque Jesus levou 12 lá, amigo dele, que ele não convidou para a festa, os caras foram, penetraram, e deu muita gente, o vinho acabou. Os amigos, Jesus falou, quem trouxe, os caras, acabou o vinho, não sei. Mas nesse caso, nós não temos como dizer por que foi aquele homem, nós podemos usar isso para dizer algo. Jesus busca e faz por aquele que eventualmente ele decidiu fazer. Ele vai, e ele tem motivos para isso. Quais? Não sei. Soberania, desejo, vontade de mostrar algo para nós. E ele mostra isso, que ele pode, e também mostra algo além disso. Ele vai dizer aqui, conversando com aquele homem, que ele não só conhecia o homem, mas ele conhecia o homem intimamente. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que Jesus me conhece e que Jesus conhece você. Jesus conhece você. Isso é bom? Pensa aí. Jesus conhece você. Talvez sua esposa não conheça direito, seu marido, seu filho, seu chefe, pastor da igreja. Mas Jesus conhece você. Lembre disso, todo dia. Jesus, o Senhor me conhece. Jesus conhece você. E Jesus conhecendo aquele homem, ele sabe tudo sobre o homem. Sabe tudo sobre você e sobre mim. Todos os acertos, os erros, desde o levantar até o deitar, diz a palavra de Deus. Ninguém conhece você mais e melhor que Jesus. Ninguém. E mesmo assim, olha só que extraordinário. Mesmo conhecendo você, eu não, você, agora você, ele ama você como você é. Porque é bom você amar quem você acha que conhece. Mas se eu e você fôssemos honestos conosco mesmo, você diria, eu não consigo me amar tanto, porque eu me conheço, não dá para eu me amar tanto assim. Mas Jesus conhece nesse grau de conhecimento, e mesmo assim ele diz a você, eu te amo. Mas não adianta só conhecer a pessoa. Jesus vai além. Por conhecer você e amar você, ele conhece a sua necessidade. Jesus conhece a sua necessidade. Não existe nada que deve nos dar maior esperança do que essas duas afirmações. Que mesmo sendo nós quem somos, Jesus nos ama porque nos conhece. E conhecendo, ele tem poder de atender todas as nossas necessidades, porque ele é Deus. É isso que você precisa entender. Jesus conhece você e a sua necessidade. Lembra do milagre primeiro da água em vinho? Qual era a necessidade daquele momento? Qual? Era vinho, querido. E ele fez o quê? Chocolate quente? Curou alguém? Acabou o vinho. Curei esse homem aqui. Olha que coisa boa. Está curado. Mas, Senhor, e o vinho? O vinho era a necessidade. Lembra a cura à distância do filho do oficial, que nós pregamos semana passada? Qual era a necessidade? A cura. Jesus fez o quê? Deu dinheiro para o oficial, vai aparecer dinheiro na sua conta. Ele falou, não quero dinheiro, eu quero que o Senhor cure meu filho. E ele foi lá e curou. Conhece a necessidade. Jesus, sendo Deus, queridos, conhecia aquele homem paralítico, sabia de onde ele estava, sabia onde ele estava exatamente no meio da multidão e conhecia muito além da sua enfermidade física. Jesus conhecia a causa da doença, e a causa da doença é citada no texto. Conhecia os sentimentos que ele trazia no coração, e decidiu ter misericórdia daquele homem. Jesus vai ao encontro daquele paralítico com um propósito, lhe fazer o bem, curá-lo, olhar para ele, para a sua condição, sabendo que ele era falho e pecador.
Jesus tinha por ele algo que mais ninguém tinha: interesse e poder de fazer. Não adianta alguém se interessar pelo seu problema e não conseguir resolver o seu problema. Não adianta alguém só olhar para você e não ter braço suficiente para alcançar a sua necessidade. Jesus olha, Jesus conhece, Jesus tem braço, Jesus pode fazer, você precisa crer nisso. Afinal, esse foi o motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo: curar, libertar e salvar. Jesus faz isso em nosso favor e age em nosso favor, olha para cada um de nós. Que gloriosa esperança é essa, queridos? Saber que Jesus veio a esse mundo não para resolver um problema que passa, mas resolver para um problema eterno, que é a nossa eternidade na sua presença. Jesus veio a esse mundo para isso, para salvar o pecador. Tudo que ele faz, além de salvar o pecador, está debaixo da sua soberana vontade. Ele pode curar, ele pode prosperar, ele pode fazer você aquilo que ele quiser, mas ele pode. Agora, o que ele veio fazer foi salvar a sua alma do inferno e te levar para o céu de forma garantida e segura, e você precisa crer nisso. Nós muitas vezes não valorizamos isso, valorizamos mais o que recebemos para segunda-feira, mas segunda-feira toda semana tem. Problema toda hora você vai ter. E ele pode e se alegra em fazer, mas ele é um Deus que veio para salvar a sua vida. Você precisa crer nisso. E diante disso ele faz uma pergunta, e a terceira coisa, e o terceiro ponto é a pergunta de Jesus àquele homem. E a pergunta de Jesus àquele homem é essa: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus 5:6, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Nesse verso vemos a maneira clara, e tudo que nós afirmamos anteriormente está claro nesse verso aqui. Primeiro, Jesus viu, diz o texto, ele viu. Ele olhou intencionalmente nos olhos daquele homem. Jesus olhou para aquele homem, então Jesus viu. Mas ele não só viu, ele soube, diz que ele sabia e conhecia o estado do homem. Ele não perguntou: o senhor está aqui há quanto tempo? O que aconteceu com o senhor? Quanto tempo o senhor está aqui? Já viu isso? Conta um pouco da sua história. Quanto tempo o senhor está aqui? Qual que é a sua enfermidade? Jesus não precisava disso, ele conhecia, ele viu e ele soube. Mas aí, diante do que ele viu e ele soube, ele pergunta algo que ele queria: você quer ser curado? A resposta me parece que devia ser óbvia aqui: sim, eu quero. Mas é o que acontece no texto? Ele responde: sim, eu quero. Ele faz o quê? Ele conta a sua história. Ele justifica a sua história. Ele vai dizer que ele estava lá, que não tinha ninguém por ele, que fazia 38 anos que ele estava naquela situação, que olha a minha situação, Senhor, eu não quero ninguém por mim, toda vez que esse anjo vem aí, eu não sei que hora o anjo vem, ele não avisa que vem antes, o povo vem, pula na minha frente, esse aqui já pisou em mim 4 vezes quando passou por mim aqui, aí eles me trocaram de lugar, me tiraram daqui, me puseram naquele canto ali, que era um canto mais apropriado, com a rampinha, para ver se dava tempo de eu cair, eu não caí, e o senhor sabe como que é a vida é difícil, não sei se o senhor conhece, sei que o senhor sabe, o senhor talvez não conheça a situação que eu estou, porque o senhor não conhece a minha situação, ele está lá ouvindo. Não foi bem isso que eu lhe perguntei. A minha pergunta é: você quer ser curado? Nós nunca fazemos isso, louvado seja Deus. Quando ele fala: você está aqui nesta manhã, mas o senhor não entendeu uma coisa que eu vou explicar para o senhor. Não precisa, ele sabe. Não, mas não sabe não. Eu garanto que ele não sabe. E eu garanto que ele sabe, porque a palavra de Deus diz que ele sabe. E a questão é: não tenho ninguém que me ajude. Eu tento, mas outros chegam antes de mim. Meus irmãos, você não vai conseguir caminhar nessa vida sem algo. Não só fé em Jesus, mas a fé naquilo que ele pode fazer. Tenha fé em Jesus e naquilo que ele pode fazer. Não adianta ter fé em Jesus, mas limitar Jesus porque ele não sabe, ele não conhece, talvez isso ele não possa, talvez isso ele não se interesse. Nós muitas vezes entendemos Jesus como alguém que escolhe interesses para agir. Ele não dá tudo que você quer, sabe por quê? Porque ele é bom. Meu amigo, se ele te der tudo que você quer, pense umas coisas que você já pediu na sua vida, que se ele tivesse dado, tinha enrolado a sua vida. Pensa umas coisas que você já pediu assim: que eu queria isso, queria tanto. Ele fala: se eu der, porque você só vê amanhã. E olhe lá, hoje, nem amanhã.
Ele vê lá na frente, fala, se eu te der, eu vou te enrolar, meu querido. Esse negócio de declara. Pensa uma coisa que eu tenho complicação com esse negócio. Declara. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, com esse negócio de declara. A única coisa que crente declara, queridos, os homens que faz comigo mentoria já aprenderam isso, você quer ver? A única coisa que crente declara, o que que é? Imposto de renda. Se você é crente, meu irmão, declare imposto de renda. Nem tem amém aqui. Isso aí, negócio de imposto, não é coisa para crente, não. Negócio de declarar que Deus vai fazer, declara o que Deus vai... Declara nada. Você não declara absolutamente nada. Quem sou eu e quem é você para declarar o que Deus vai fazer? Declare seu imposto de renda. E se der a pagar, pague a guia. Ninguém, né? Não. Se der a restituir, louvado seja Deus. Mas se der a pagar, fez a conta, paga. Declara, meu filho, imposto de renda. Não declara o que Deus faz na sua vida. Você não tem poder porque Ele é Deus, é soberano e Ele sabe o que você precisa e vai fazer na hora certa, sem a sua declaração, porque Ele é Deus. Entendeu isso? Não. Tenha fé em Jesus e naquilo que Ele pode fazer. Todos haviam se esquecido daquele homem, mas na verdade, ele nem sequer entendia quais eram os seus problemas. Ele achava que o problema dele qual era? Paralisia. Ele achava que o problema dele era ser paralítico, mas o problema dele não era só esse, era muito além desse. Primeiro, o seu problema era físico e emocional. Está claro aqui, ele era paralítico, sim ou não? Sim. Emocionalmente doente, sim ou não? Sim. Emocionalmente doente, eu sou nada, eu sou ninguém, eu sou coitado de mim, pobre de mim, estou largado aqui, sou um trapo velho, jogado no canto. Ele tinha um problema emocional, precisava ser tratado nisso, mais do que a paralisia física, ele tinha um problema emocional, ele era aleijado física e emocionalmente aleijado, ok, esse era um problema. Colocá-lo no tanque era uma possibilidade de solução, se todos os fatores fossem favoráveis, como eu disse aqui. Se você estudar isso num comentário bíblico sério, ele vai dizer que isso aqui era uma crença, não era verdadeiramente assim, era uma crença. Como hoje, tem lugar que tem crença, o povo não vai em algum lugar aí, fala, tem uma água lá que o cara bebe e fica mais novo, não é? E normalmente é ruim essa água, ela tem gosto de ovo, o povo aqui já sabe, já andou tomando. Vai lá, que tem uma água lá que o cara vai. Vai lá, que tem um irmão lá, vai também. Tem uns crentes que vai até no irmão que ora. Revela. Irmão com a unção da Kodak. O irmão revela. Vai no irmão que ele revela. Revela o quê, meu irmão? Entendeu? Tem tudo. E lá o povo ia lá. Se a água mexer, pulo dentro. Era uma crença, eventualmente. Se o anjo viesse, se o anjo fosse quem moveu a água, ninguém realmente desceu primeiro, se tudo desse certo, era o dia dele. Ou seja, mas o problema segundo e maior, não era só a doença emocional e física, era o problema espiritual. Esse era o maior problema, a causa da enfermidade. Olha o que diz João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, depois de curado, depois de restaurado, depois de andando, ele foi para o templo. Jesus o encontra e disse, olhe, você está curado. O que diz depois? A causa da enfermidade daquele, escute, daquele homem foi um pecado cometido. Um ato de pecado trouxe consequências e Jesus, quando o encontra, o adverte disso. Não é impossível, e que eu possa estar enfrentando hoje, tenham como causa e com algo, alguma consequência de algo errado que eu fiz. Cometi um pecado. Por exemplo, muitos podem ser citados aqui, mas um pecado que eu e você podemos cometer, sabe qual é? Falta de perdoar. Falta de perdoar é pecado. Então, eu vivo muitas vezes consequências de falta de perdão. E estou aí, enfermo, doente. Estou doente, tenho um pecado. E pecados gerais, que você efetivamente não abandona. Então, aqui a gente vê o quê? Que ele diz para o homem, você pecou, por isso tinha um problema. Não peque mais, para que isso não volte a acontecer na sua vida. Mas se for isso que está trabalhando sua vida e o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração, não, realmente eu sei que essa consequência que eu atravesso hoje foi por conta de um erro que eu cometi, um pecado, uma falta. Tenho algo para dizer a você. Não se preocupe, acalme o seu coração. Sabe por quê?
Porque se Jesus que te manda perdoar, é aquele que te perdoa de todo o erro e todo o pecado. Você foi perdoado. Se você tem algo na sua vida, não deixe que isso represente e traga para a sua vida resultados para toda ela. Coloque diante de Deus, confesse, se sinta perdoado e siga em frente. Nós temos que entender que Jesus tem poder para perdoar, restaurar pessoas que sofrem em consequência de pecados e que estão dispostas a reconhecer os pecados, confessá-los e deixá-los para trás. Hoje falei de manhã um pouquinho a nossa classe de concílio, falo disso no final, falando sobre isso. Pecado na vida de um crente é acidente, até rimou. Pecado na vida de um crente é acidente. Pecado da vida de alguém que não é crente é decisão. Eu quero pecar porque pecar é bom. Credo, pastor. Você é um fariseu, você fala que não é. Pecar é bom sim. O que o diabo dá para você fazer é bom. Vai dar para você. Falei lá na classe. Meu irmão, tive um troço aí esses dias, todo mundo sabe esse bendito desse negócio aí. Isso aí é seta. Eu acho que esse negócio é que Paulo teve, que ele orou lá para falar. Tira de mim essa seta. Ele falou, não, minha graça te basta. Para mim, graças a Deus, tirou. Esse negócio do tal do herpes. Ô coisa para doer, meu irmão. Pensa um negócio ruim para doer, aquele negócio. Ô coisa ruim. Então, o que acontece aqui? Quando você olha para essa situação aqui, nós muitas vezes entendemos que o pecado na nossa vida, ou na vida do crente, tem que ser acidental. Agora, isso aqui ninguém quer, ele vai dizer, vou te dar uma dor aí para você sentir. Não, ele te dá coisa boa, pecado atrai, pecado segura, pecado atrai a nossa atenção. Mas aqui, a gente tem que entender uma coisa, a proposta é diferente, a proposta é outra. Ele está entendendo que ele não mais precisa viver daquela maneira. O que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar aqui que o pecado na vida do crente é algo que atrai, mas que é um desejo dele de não fazer mais. É um acidente que você comete. Mas quando você comete, diz aqui que tem um princípio, é arrependimento e deixar. Não é assim, o senhor me perdoa? Perdoa. Então vou lá e faço de novo. O senhor me perdoa? Perdoa. Vou lá e faço de novo. O senhor me perdoa, né? Perdoa. Então isso não é conversão, essa pessoa não é convertida. Ela comete um pecado, se arrepende e deixa. Esse é o princípio aqui. O pecado faz separação entre nós e Deus. É assim que funciona. Para esse problema, só tem uma solução. E é Jesus. A verdadeira esperança. Nada e ninguém tem poder para salvar. Talvez o anjo, se mexesse a água e fosse o anjo, e essa fosse a forma operante lá de cura, ele seria curado do quê? Da paralisia. Sairia andando do tanque. Fui curado. Como outros talvez tenham sido. Agora, ele só foi curado da doença física. Agora, da doença espiritual, que é a salvação da sua vida, ele continua tão doente quanto antes. E o que nós vemos aqui é que Jesus pagou integralmente o preço do seu sacrifício e ele foi suficiente para quê? Para levar sobre si as nossas enfermidades, sim, mas também para nos dar o quê? A vida eterna, que é a verdadeira esperança. É isso que nós temos que entender. Agora, a pergunta dele é a pergunta para você nessa manhã e para mim. Você quer ser curado? Você precisa ser curado? Você quer receber do Senhor alguma coisa nessa manhã? A sua resposta tem que ser sim, não. E não se o Senhor pode, se o Senhor tem condições de fazer, a minha condição de pecado talvez não permita. Se for isso, você simplesmente se arrependa do seu pecado, porque Ele tem poder para fazer. Você precisa crer nisso, mas diante da sua dificuldade, a sua resposta pode ser também o seguinte: não tenho ninguém que possa fazer algo por mim. Ou seja, pode ser um problema emocional. Você não está esperando dele, está esperando de alguém que frustrou você, que machucou você, que magoou você, que traiu você, que você quer que essa pessoa mude para que você então caminhe a sua vida e talvez ela não vá mudar. Aonde é que está a minha e a sua esperança? Não pode estar firmada em pessoas, nos seus recursos. Eu tinha dinheiro, pastor. Minha vida era outra. Claro que o dinheiro facilita a vida, obviamente que sim, vamos dizer que não. É bênção de Deus, como eu disse, quando você manda nele. Agora, isso não é onde deve estar a sua esperança, até porque se você diz que tinha e não tem, você viu que o dinheiro vai e vem assim. Uma hora tem, uma hora não tem. A hora que tem é melhor que não tem. Mas a hora que não tem, Jesus continua lá. Ele continua sendo a sua esperança. É certo que Jesus está aqui, como disse, e tem poder e interesse para curar a minha e a sua enfermidade, para nos erguer. Te levar para casa, meu irmão, curado, restaurado e andando firme como aquele paralítico. Mas a questão aqui é essa: se você crê nisso. Será que você crê nisso? Nesse Jesus que restaura a esperança independente da sua situação?
quero dizer algo para você para encerrar aqui. Muitas pessoas pensam assim: eu entendo isso, eu creio nesse Jesus, que pode curar e restaurar a minha vida e restaurar a minha esperança. Mas eu não quero, nesse momento, hoje, tomar uma decisão que talvez me prenda, que talvez me vincule, que talvez mude a minha religião, que talvez mude quem eu sou na minha intimidade. E prorrogam isso, deixam isso para frente. Eu vou lidando com a vida, eu vou resolvendo a vida, eu vou fazendo, eu vou esperando o milagre, eu vou esperando o se, eu vou esperando o quando, eu vou esperando e não se decidem. O problema, meus irmãos, é que nós não governamos o nosso amanhã. Nós não temos o poder de saber o que acontecerá conosco daqui a 10 minutos. Mas esse, que é a fonte de toda a esperança, conhece a minha e a sua vida. Ele não trouxe você aqui, não me trouxe aqui nessa manhã dizer isso para você por acaso. Para um crente, não existe sorte, não existe acaso, não existe coincidência. Para um crente existe Jesus. Ele é o governador, Ele é o sustentador da criação. E muitas vezes a nossa resposta é essa: eu quero, mas deixe-me explicar para o Senhor alguma coisa, para o Senhor entender quem eu sou. Não faça isso. Ele sabe quem você é. E quanto mais você explicar, pior vai ficar. Porque Ele diz: eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu criei você, eu fiz você, eu sustento você, e eu amo você. E a chamada dele é essa: você quer ser curado? Você quer me deixar fazer na sua vida aquilo que eu preciso fazer e que eu posso fazer? E não importa a área que seja, Ele tem poder para fazer. Sabe por quê? Porque o tempo é hoje, pois nós não somos senhores do amanhã, e porque Jesus é a nossa verdadeira esperança. Jesus é a nossa verdadeira esperança, só Ele é. Só Ele é. O paralítico não conhecia Jesus. O paralítico não sabia quem Ele era. Isso fica claro, porque quando perguntam ao paralítico quem fez isso, ele fala: não sei. Ele não sabia, mas Jesus o conhecia. Jesus sabia o que ele precisava. Mesmo assim, Jesus agiu com graça e misericórdia. Isso nos mostra a soberania, vontade ilimitada e poder ilimitado do Senhor. Talvez você esteja aqui nessa manhã, alvo de tanta dor e tanto sofrimento, e por tanto tempo, que você acredite verdadeiramente: para isso não tem solução. E eu quero dizer para você que isso é mentira. Não importa o tempo, não importa o tamanho, não importa a profundidade, porque o Senhor Jesus, que está aqui, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele trouxe você aqui para restaurar a sua vida. É necessário que você que me ouve responda a pergunta de Jesus e responda hoje. Hoje, você quer ser curado? Responda hoje essa pergunta. Hoje. Ouvir a palavra e crer que Deus enviou Jesus para morrer em seu lugar, conquistando para aquele que crê a certeza de ter passado da morte para a vida. Essa é a maior e a fonte de toda a nossa esperança. Sabe quem vive sem esperança nesse mundo? Aquele que não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Pessoas dizem que conhecem Jesus. Esses não necessariamente têm esperança. Quem tem esperança é quem conhece Jesus intimamente, quem tem Jesus habitando dentro do coração. E isso só acontece de uma única maneira:
você recebendo Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. A vida eterna vem dele, a resposta vem dele, o suprimento vem dele, o pão de cada dia vem dele, o perdão vem dele, a restauração vem dele, a esperança é ele, tudo é por ele, para ele e para a glória do seu próprio nome. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor é esse, a razão da nossa esperança. Jesus, tu verdadeiramente és a nossa verdadeira esperança. O Senhor verdadeiramente faz brotar uma flor da terra seca. O Senhor faz brotar água aonde não existe uma fonte. Porque o Senhor é a fonte de toda a esperança, a fonte da nossa segurança, a fonte de cura, a fonte de perdão, fonte de restauração, fonte de vida eterna, Senhor. Só Tu és Deus. Nesta manhã, talvez alguém que aqui esteja, jamais tenha tido uma atitude diante desse Jesus que é fonte de esperança, de recebê-lo como Senhor e suficiente Salvador. E talvez você veio essa manhã aqui, sem nunca ter feito isso. E se assim for, enquanto todos oram, todos pensam agora na sua própria vida, eu gostaria que você levantasse a mão onde você está, para que de onde eu estou, eu possa saber se você está aqui e orar pela sua vida nesta manhã. A resposta é hoje. Se você nessa manhã quer receber esse Jesus e nunca fez isso, você não é o Senhor da sua vida, Ele é. E hoje é o dia, hoje é o tempo é hoje. Eu quero orar por você, de onde eu estou e você aonde você estiver. Levante a sua mão para que eu possa ver. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, da mesma maneira, você pode ter entrado nessa manhã aqui, com seu coração triste, pesado, inseguro, com medos, incertezas. Talvez a sua esperança foi afetada pelo tempo da espera. Talvez foi afetada olhando para a sua própria vida e você não se achando digno de receber aquilo que você precisa. Eu quero dizer que nenhum de nós somos dignos, mas a nossa dignidade não está em nós, está em Cristo Jesus, que nos perdoou de todo o pecado. Que nesta manhã você se sinta livre, perdoado, a partir do momento do reconhecimento do erro e do pecado. Feche os teus olhos como você está e tenha um minuto, para que você fale com Deus e apresente a Ele a sua dor, a sua necessidade e aquilo que tem roubado a sua esperança. Isso que você disse, isso que você apresentou a Deus, Ele já conhecia, Ele já sabia. E a palavra de Deus nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou sequer pensamos. Esse Jesus eu sou, a fonte da esperança, que está aqui nessa manhã, diz algo a você. Eu amo você. Eu levei sobre a cruz do Calvário os seus pecados. Você foi justificado pelo meu sangue. Você é livre. Viva como alguém livre. Viva sabendo que a fonte da verdadeira esperança é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse tempo que estamos sendo expostos domingo a domingo a cada um desses sinais
que o Senhor realizou com um propósito. E o propósito não foi trazer vinho para uma festa, não foi curar um filho doente de um oficial do rei Herodes, não foi, como hoje vimos, levantar um paralítico que estava ao lado de um tanque onde centenas de outros estavam. Os teus sinais têm um propósito: mostrar para nós quem Jesus Cristo é, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é esse Deus que é o nosso Deus, o Deus presente, o Deus de perto, o Deus que atende o clamor de um pai, mas o Deus que é a fonte da verdadeira esperança. Que nós possamos caminhar por este evangelho, caminhar por cada um desses milagres, fortalecendo no nosso coração essa certeza de que nós, nesse mundo, sim, temos aflições, mas que nós tenhamos ânimo, porque tu venceste esse mundo. Que o Senhor nos ajude a entender que ser cristão não é estar blindado da dificuldade, mas é ter companhia no meio da dificuldade. Nós podemos afirmar que jamais estaremos sozinhos, mesmo que o mundo diga, mesmo que na minha casa eu esteja sozinho, morando acompanhado, mesmo que eu esteja, Senhor, vivendo nessa igreja ao redor de irmãos e irmãs e me sentindo sozinho, que o Senhor me faça crer que Tu és comigo, Senhor, e é comigo sobre todas as coisas, e o Senhor me ama, conhecendo quem eu sou. O Senhor me ama apesar das minhas dificuldades, e é nesse amor que eu quero descansar. Que eu saia desta manhã desse lugar, descansando em Ti, sabendo que o Senhor vai à minha frente, que o Senhor faz aquilo que eu preciso, que eu sempre seja submisso à Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, diz a Tua palavra. Que eu esteja resignado a esperar o tempo do Senhor, porque o Teu tempo é sobre o nosso tempo, os Teus planos e sonhos são maiores que os nossos, e que nós possamos viver em obediência, santidade, submissão, como uma igreja que adora ao Senhor em espírito e em verdade, que é isso que Tu busca, verdadeiros adoradores. Que nós o adoremos agora e em todo o tempo que estivermos aqui, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim eu oro e agradeço e faço isso no nome que é sobre todo nome, o nome soberano de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia, amém. Deus abençoe a sua vida, louvado seja o Senhor, dê uma salva de palmas a Ele.